Eu nunca pus a mão no bolso para pagar, e além do mais, se eu quisesse, eu pagava 2 prestações por vez. Eu vi uma matéria que me chamou muita atenção, eu não sei se foi do Eurodicas, mas era uma matéria que falava justamente brasileiros podem comprar imóveis em Portugal e os valores são a metade do valor de um aluguel. Aquilo me chamou atenção, óbvio, era aquela minha dor naquele momento, sabe? E aí eu fui ler aquela matéria e eu entendi que, assim, eu não precisava ter visto, eu não precisava ter cidadania, eu não precisava comprovar renda recebida do país ou em euro, eu podia comprovar renda aqui do Brasil, da onde eu trabalho, eu não precisava ter nenhum documento especial, com o passaporte era extremamente possível fazer tudo isso. Enfim, eu comecei aquilo foi uma janela, um divisor de águas, aquela matéria. E eu vi que, assim, existia uma possibilidade, então. E a metade... Eu tinha as minhas dúvidas, desculpa, Giovanni. Né, Claro, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que eu conheci pela tinha seus medos, internet. né? Exato, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente estava numa pandemia, eu ainda não podia, né, não tinha nem o dinheiro para ir até aí e resolver isso, e não saberia fazer isso, mas enfim. E aí que eu comecei a pesquisar em alguns grupos que eu participo, que tem pessoas de Portugal e tal, perguntar mesmo, assim, sabe? Gente, estou vendo aqui, quero fazer um negócio em Portugal, assim, sentado, alguém conhece? Alguém conhece? Alguém conhece? Mandava teu nome perguntando se alguém conhecia. E eu tive umas 3 respostas. Conheço, me liga, me chama no particular e tal. E foi ótimo isso, porque assim, eram pessoas que também tinham essa preocupação que eu tinha, que também estavam aqui no Brasil, que também tinham decidido fazer esse tipo de negócio através de uma mentoria, por ser mais seguro, por ser mais econômico, por ser muito mais direcionado e dentro do perfil, né, de cada necessidade, de cada detalhe. E eu comecei a conversar com essas pessoas, e elas, assim, só me deram ótimas referências, sabe? Não, o Giovanni é mais do que de confiança. O Giovanni, para mim, hoje é como se fosse alguém da minha família. O Giovanni, se precisar da minha senha do banco, eu dou para ele, porque o cara nossa, ele devolve no centavo para você Quero e não, tal. quero não, quero não. Ó, entrega assim que eu sei, entrega assim, porque aí eu confiei. Aí eu confiei e falei, vou fazer essa, entre aspas, loucura, né? Porque muita gente, nossa, mas você vai mandar dinheiro lá para fora, você não conhece e tal. E quando eu decidi, fiz as contas e falei, não, essa conta faz muito sentido, e depois eu até te conto que conta é essa. Aí eu falei, vamos embora, Giovanni, eu quero ser uma mentorada sua. E foi demais. Eu fico com muita autoridade, porque a gente tem Uhum. licença para isso, a gente tem um corpo jurídico dentro da nossa empresa, temos toda a parte assessoria do banco para fazer financiamentos. Então, não é uma coisa ali, não é uma brincadeira, não é um YouTube que chegou em Portugal, começou a gravar vídeo sobre Portugal e começa a prestar serviço não, não é isso, né? Então, é interessante ver que você fez toda essa investigação, porque uma imobiliária, uma assessoria de confiança é o ponto principal, né? E se a Sim, pessoa que está ali, atrás do processo todo, né? Tem todas as licenças, ela vai ser capaz de entender a questão do imigrante, entender como que vai ser essa necessidade de cada um, e é isso isso que a gente tenta faz fazer. toda a diferença, na verdade, Giovanni. Exatamente. Para É isso mim, foi o que realmente fez toda a diferença. A assessoria que te faz, que te que te ensina, transporta, né? que te transporta e que te ensina sobre essa sua necessidade ser daquele jeito. Então, assim, esse trabalho cruzado de vocês, de pegar o perfil de cada pessoa, de cada família, e fazer tudo dentro daquele perfil, isso é fenomenal, assim. Eu não conheço, até hoje, eu não conheci ninguém que fizesse um trabalho desse. Tendo o nosso suporte, igual você teve, e olhando para trás, tudo que a gente viveu nesse processo seu da aquisição do imóvel, você se viria fazendo esse processo sozinha? De jeito nenhum. Em princípio, talvez eu pensasse que seria possível, sim, imagina. É só fazer, né, Economicamente enviar. falando, né? É, Eu vou pagar o Giovanni, não. imagina, Eu dou conta, eu exato. leio aqui, eu dou conta. Eu dou conta, mas assim, depois que você vê como é o processo e como as coisas acontecem,
você entende o quanto é importante, o quanto é necessário ter alguém, sim, para te ajudar. É fazer a coisa de mão dada. Eu me senti literalmente com vocês de mão dada comigo, me levando junto, sabe? Uhum. E assim, com certeza, depois que eu comecei a pesquisar e entender melhor, Giovanni, eu teria gasto uma infinidade de dinheiro a mais se eu me aventurasse a fazer isso sem vocês. Porque é muito errado a gente pensar que seria uma economia. Ia ser o caro que ia sair, o barato que saiu caro, sabe? Como a gente costuma dizer. Porque depois que eu, né? Porque assim, o processo, ele é longo, ele não é curto, né? A gente Uhum. bateu o martelo eu falei com você a primeira vez, na nossa primeira entrevista, aconteceu praticamente um ano depois da minha decisão de Portugal, um ano depois do meu filho lá ter me pedido. Aconteceu em junho de 2021. Dia 9 de julho de 2021, um mês e alguns dias depois, foi quando a gente bateu o martelo no apartamento. Falei, é esse, gostei desse, você super deu boas referências da região, que era uma região que ia valorizar e tudo mais, enfim. E dali, até sair a minha escritura, a gente já estava falando de meados, quase final de outubro de 2021. Então, assim, não é rápido, né? Tudo bem que talvez se eu fosse para Portugal me aventurar, eu não precisasse ficar, sei lá, os 60 dias, esperar até que a escritura saísse, não sei. Mas, minimamente, eu ia ter que ficar em Portugal, hospedada num Airbnb, num hotel, ou, enfim, na casa de alguém que seja, óbvio, ajudando com as despesas minimamente, né? Eu teria que Aham. ficar hospedada de 30 a 45 dias, minimamente. Isso assim, se eu já fosse meio que com um apartamento meio que certo, aquela coisa. Porque todo o processo financeiro, todo o processo que envolve a compra do imóvel, ele é moroso, né? Ele é burocrático. Então, pensar que você está economizando porque você está indo fazer, fora que você vai ter gasto de alimentação, de transporte, Exatamente. as idas e vindas, que, por exemplo, as finanças, que é um local que eu não conheço, que eu desconheço, e já me falaram 1000 vezes, que você às vezes vai, às vezes eles aceitam, no dia seguinte você vai com a mesma documentação, eles não aceitam e pedem outra, e você tem que voltar de novo para fazer a mesma coisa. Então, assim, fora o cansaço, o estresse, tem todo esse lado também que, assim, as pessoas não colocam na balança. Tem o custo de Exatamente. você procurar isso sozinho. O custo que muita gente, a pessoa muitas vezes associa, mas o valor do Giovanni é caro, o valor do Giovanni é extravagante, mas a pessoa não coloca na conta dela que não é só hospedagem que ela tem que considerar pensando no custo com o custo do Giovanni. No custo do Giovanni tem a hospedagem que o cliente vai pagar, tem a alimentação que o cliente vai pagar, né? Tem todos os deslocamentos que o cliente vai fazer. Porque se você está aqui sozinho, você está andando de Uber, você está alugando um carro, então você está indo comer, almoçar, jantar, porque isso tudo geralmente não está incluso no hotel, né? No hotel está geralmente só o café da manhã, aí tem a hospedagem do hotel. Depois tem o quê? Tem o custo que é invisível, que as pessoas não veem no primeiro momento, que é o conhecimento da região. Você pode vir cá e falar assim, Giovanni, dinheiro para mim não é problema, eu quero fazer isso por minha conta e risco. Ok, Uhum. não, você vai gastar muito mais do que tivesse contratado o Giovanni, isso não é problema para você, dinheiro não é problema, mas depois você pode comprar um imóvel num bairro que não é legal, por quê? Porque você não tem conhecimento de quais bairros são legais. Gente, eu não sei nem como falar isso, porque a vontade que eu tenho é de gritar, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato, assim, de fato, chegar. Eu comprei por fotos, por vídeos, assim, eu estava satisfeita, eu estava muito feliz com aquilo, eu tinha certeza que existia, eu já confiava, né? Mas chegar no meu apartamento e ver que ele ainda era melhor do que o que eu imaginava, ele ainda era maior do que o que eu imaginava, ainda estava numa região que era mais legal ainda do que eu imaginava. Gente, foi assim, só superou as minhas expectativas. Foi algo que aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Foi incrível, foi incrível. Não sei se eu posso falar isso, posso, que eu nunca pus a mão no bolso para pagar. Pode, pode. Era justamente isso que eu ia falar aqui agora, porque você está no Brasil, você voltou para o Brasil, Uhum. mas ele está E nunca paguei meu arrendado, né? apartamento. Ele está Nunca paguei meu arrendado, né? apartamento.
Exatamente. Não sou devedora, nunca paguei meu apartamento. Meu apartamento ele foi arrendado, alugado em Portugal, praticamente imediatamente, né? É tão maravilhoso que eu comprei meu apartamento em Portugal com o mesmo dinheiro que eu compraria um apartamento mediano aqui em São Paulo, de 2 dormitórios e uma vaga. Eu comprei em Portugal com o mesmo dinheiro. Eu pago prestações fixas de 300 euros e eu recebo de arrendamento 600. Ou seja, eu nunca pus a mão no bolso para pagar e, além do mais, se eu quisesse, eu pagava 2 prestações por vez.